Começando mais um podcast com negócios, diretamente, um podcast especial, né? Diretamente de Bonito. E para ficar mais especial ainda, diretamente do Parque Ecológico Rio Formoso, com meu amigo Bruno Leite Miranda. Meu amigo Bruno, mais uma vez eu venho aqui te ver, te visitar o Parque Ecológico e fico surpreso, né? Como é gostoso esse ambiente, como a gente se sente em casa aqui. Seja bem-vindo ao podcast com negócios, meu amigo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no podcast Café com Negócios. Poxa, agora para a gente sobre, falar sobre o Parque Ecológico, sobre o parque, sobre as novidades, sobre tudo isso aí. E aí de vez em quando dá esse branco mesmo, é assim, normal. Não, eu vou te falar, eu não ia falar isso porque... Mas quando você começa a falar, eu lembro da expressividade da marca, das coisas, ele já me dá até um nervoso aqui, cara. Imagina, o que é isso? Nós estamos em casa e aí é justamente isso, para começar do começo, a gente precisa, eu sei que nós já falamos outras vezes, que a gente já falou sobre o Parque Ecológico, mas tem muita gente que não conhece ainda e pode ter pessoas que estão ouvindo o nosso podcast agora e não conhece a história do Parque Ecológico Rio Formoso, lá da Voesa. Vamos começar do começo? Quando surgiu o parque, o que é o parque? Dá essa introdução, Bruno, para quem não sabe do que nós estamos falando ainda. Tá legal. A minha avó, Dona Esa, ela sempre teve uma ligação muito grande com sustentabilidade, com turismo. E desde sempre ela tinha esse sonho de montar um atrativo turístico em Bonito. Meu avô sempre ligado ao agro e minha avó sempre ligada à questão do turismo. Então minha avó teve a Vox Tour, né, que levava pessoas de Campo Grande para Disney. Conhecidíssima, né, durante muitos anos. Isso, uma das maiores agências do estado. E aí Ou seja, ela sempre gostou de confusão, né? Sempre. Viajou o mundo inteiro pela Vox. Na época você só comprava passagens nas agências. Então ela ganhava muitas passagens. Ela foi para a China, foi para a Rússia, já foi para todo lugar que você Bruno, imaginar. É naquela época, não é da nossa época, mas a gente já viu isso nos vídeos, no YouTube, aquela época que fazia passagem aérea na mão, aí passava o cartão naquela máquina, né? Lembra? Passava para frente, para trás, assim, né? O cartão era com relevo, né? Com relevo, e aí tinha aquela carbonado. Né? É isso aí. Nossa, não é da nossa época, mas a gente só tem assim, a gente viu isso no YouTube, enfim. Então ela começou lá no turismo. Sim. E nessa época, nós estamos falando de que ano isso? Então, aí a Vox ali, o período assim, melhor ali, o áureo da Vox Tour foi ali entre 83 década de 84, década de 80 e 90. Só pra gente se situar. Até 95 ali mais ou menos, que a gente teve inclusive uma filial dentro do shopping Campo Grande, uma época também, foi naquela época. E aí quando a gente fala de Vox Tour é uma coisa, mas quando que vem então, aí você já tinha ido embora, você já estava estudando fora ou não nessa época, não, né? Não, eu nasci no Rio de Janeiro e sempre morei no Rio de Janeiro, e eu vinha pra cá passar as férias, sempre aqui na fazenda. Então ao contrário, e você vinha de vez em quando, então, nas férias. Uma vez por ano, no mínimo, eu estava aqui. Tá, mas até então não existia o Parque Ecológico, né? Nessa época, quando é que ele surgiu? Quando ele nasceu? Não existia. Minha avó tinha um projeto, que esses dias até achei, lá na fazenda, porque antes os projetos não eram em AutoCAD, eram uns quadros gigantes, assim. Então eu achei 6, 7 quadros de um hotel, que seria no lugar onde é o Hotel Cabanas, inclusive, que era da família antes, né? E achei muito legal esse projeto. Nós estamos falando ali perto do balneário municipal. Exatamente. Tinha esse projeto já. Então ela é uma visionária. Lá no tempo que não tinha asfalto, que não tinha aeroporto, que não tinha... O turismo estava... Ela já enxergava. Aí ela também tinha esse projeto aqui do Parque Ecológico Rio Formoso. E a gente finalizou a obra dele em 99 para 2000. Tá. Então o parque hoje tem 24 anos. E é dessa época, Então, mas ela ainda estava com a agência ou não? Já não estava mais com a agência. Aí ela já estava incomodada, o que ela ia caçar para fazer, né? Qual que era a próxima da vez. Até porque ela já teve um Instituto de Línguas, que era o Instituto Vox de Línguas. Depois ela teve a agência de turismo, né? E sempre trabalhou muito com intercâmbio também. Ou seja, não para, né? Não para. E depois agora o empreendimento Parque Ecológico Rio Formoso. Ele nasceu, Jean, só com passeio de flutuação. E depois a gente foi agregando valor, passeio a cavalo, boia cross, agora a parte de aventura, com mega tirolesa, arvorismo, né, manteve flutuação. Tá. Aí quando lá em 1999, 2000, o Parque Ecológico Rio Formoso, ela tocando, né? Ela tocando. Ela que tocou no início. Sim. Quando é que o Bruno entra no negócio, no business? 2011, meu avô faleceu. Tá. E aí... Ou seja, 11 anos depois. 11 anos depois, aproximadamente. Mais ou menos, meu avô faleceu.
E ele ficou um tempo ainda doente, então minha avó precisou sair do business, do negócio, e deixou outras pessoas tocando. E nesse meio de tempo, você sabe, quando você não está dentro do negócio, a coisa Você vai... dentro do negócio já é difícil. Exato. De longe, né, afastado, como é que fala? Remotamente falando, pior ainda. Exatamente. E não então, é que as pessoas não sabem tocar. É porque, de fato, né, o olho do dono é aquilo que nós estamos falando. O olho do dono faz diferença, né, Bruno? Sim, com certeza. E aí a gente... E você no Rio? E eu no Rio, tocando minha vida, trabalhando já 2011. em funcionário público lá, trabalhando, tudo certinho. Já com a vida garantida, já com a vida aposentado. certa, já com a aposentadoria no jeito, né? E aí meu avô faleceu e eu tenho uma ligação muito forte com minha avó. Teve uma vez que eu vinha passar férias aqui e estava voltando para o Rio e falei para minha mãe, mãe, eu vou ficar. Eu não vou embora. Aí deu um rolo com minha avó, com minha mãe, porque eu já tinha combinado com minha avó, né? Ah, eu lembro dessa história. E aí minha avó já tinha feito a minha matrícula, minha mãe não sabia, deu uma confusão o negócio. E aí eu falei, ô, mãe, eu vou ficar, já falei com minha avó, Na ela verdade, falou que você tudo só bem. comunicou sua mãe, Eu né? comuniquei, na hora de sair, cara. Não peguei minha mala, botei de volta na casa e não fui pro aeroporto. E aí eu morei um ano com minha avó. Esse ano foi muito importante pra mim, sabe? Assim, eu estudei muito. Mas morou aonde? Morou em Campo Grande. Em Campo Grande, com a sua Estudei avó. no Dom Bosco um ano. E aí minha avó, assim, meu avô mandava fazer caligrafia, minha avó, assim, eu era o queridinho eu era o neto mais velho. Né? Criado por avó, fiquei um ano com minha avó. Fui criado um ano pra minha avó. Mas minha avó era essa avó mesmo aí, sabe? Tinha tudo, podia tudo, e meu avô era aquele cara Caxias. Mas né? é que você ficava mais longe, você ficava longe, você ficou longe o tempo todo, só vinha de vez em quando. Exato, né? só então vinha você foi passar... viver de verdade em Campo Grande. Isso, aí eu vim ficar com a minha avó e vinha pra cá com a minha avó. Foi expulso do Dom Bosco, aquela história toda. É isso. Foi o quê? Expulso do Dom Bosco. Isso tudo. E aí, eu tenho eu tinha essa ligação muito, sempre tive essa ligação com minha avó, e aí quando meu avô faltou e eu fui entender como é que estavam as coisas aqui, eu vi que a gente estava com umas dívidas muito altas no CNPJ, na inscrição estadual da fazenda e também em pessoa física, da minha avó e do meu avô que já tinha virado espólio, né? E eu liguei pra minha avó, falei, vó, do jeito que tá indo as coisas, a gente vai ter muito problema, a gente tem uma propriedade super legal, dentro de Bonito. Ou seja, você já estava enxergando o business, mas o business não estava saudável. Não estava saudável, estava indo para um lugar bem complicado, inclusive. E aí Mas não é o caso da sua avó também ter esse olhar, né? Não era... ela estava fragilizada, né? Ela não era o caso nessa hora, né? Ela perdeu um filho e 2 meses depois perdeu o marido. Então, não era o caso dela, ela já não tinha mais cabeça para isso. Isso, exatamente. Aí ela me ligou, depois que eu falei com ela, ela me ligou. O meu filho, eu preciso que você venha para cá, preciso que você venha me ajudar. Mas isso foi quando, Bruno? Isso foi em 2012, meados de 2012 mais ou menos, ela fez essa ligação. E aí os meus tios também falaram pra mim que, ó, eu tô contigo, você pode ir que a gente tá junto contigo. E um tio meu é um médico muito bem sucedido, ele falou assim, cara, o que tu precisar de grana, pode contar comigo. Ou seja, a família olhava para você com esse olhar já, né? É você que é o cara que vai tocar o negócio. Aí eu ainda dei algumas sugestões, ó, vou ajudar, vou fazer um planejamento e alguém de vocês assume. E aí não foi consenso. Mas se não dá, esse aqui não dá, então... Você deu a ideia, você que assume. Aí você assume. Aí meu tio deu esse background aí de falar assim, olha, o que você precisar, até o dia que você precisar, eu tô aqui. Então vê o que você precisa, né? Vê, claro que não... Ou seja, carta branca. Carta branca, toca o barco aí. E aí eu peguei os direcionamentos com a minha avó, né? Mas quem que o Bruno puxou da família? Porque você tem esse olhar mais de gestão, esse olhar mais de administração, esse olhar mais da controladoria, da auditoria. Quem que o Bruno puxou? A avó ou o vô? Eu acho que é um mix, cara. É um mix dos dois, assim, e da minha mãe, do meu pai, de meus tios, assim. Eu peguei um mix, assim, eu fui filtrando as coisas que eu achava que era legal. E aí o background lá do Rio de Janeiro também, das empresas, ou do trabalho lá no público, lá também te deu esse know-how, né? Me ajudou muito, com certeza. Me ajudou muito. Aí você veio para Campo Grande. Aí minha avó me chamou e eu falei, então, beleza. Pedi uma licença sem vencimento, tinha 2 anos para colocar o parque no trilho. Ou seja, fazer uma engenharia financeira, renegociar as dívidas, organizar e ir embora. Era essa a minha proposta. E você acreditou nela? Na verdade era o que eu tinha meio que planejado, assim, independente. Eu vou fazer. Assim, né? Sabe que é aquele negócio de você não dormir, botar a camisa no travesseiro tranquilo, de não ter tentado ajudar uma pessoa que fez tudo por você a vida inteira? Sim. Né? E que ajudou a família em tudo. Se a gente tem tudo que a gente tem na família, saiu daqui e saiu desse casal. Então eu precisava fazer isso. Ou seja, eram 2 anos. Eram 2 anos. Aí eu cheguei, renegociei as dívidas, viajei, consegui organizar a casa, ficou legal. Só que a gente tinha uma necessidade de caixa futuro para pagar as renegociações, as coisas todas. Eu estava vendo que estava meio enrolado ainda.
E aí eu falei, cara, se eu sair daqui, eu acho que a gente vai se enrolar novamente numa renegociação. Você vai ter que vir de novo depois, né? E aí eu falei, cara, eu vou tentar organizar essa parte do passeio. Tentar fazer isso aí sair do outro lado. Eu tive muita dificuldade, né? Porque assim... Isso em 2014 já, 2013. 2012 para 13. Aí você levou 2 anos. 2012 para 13. 2013 eu cheguei. Tá. E aí iniciei essa retomada aí. Tá. Só que o fluxo era muito baixo, a gente só tinha uma atividade, a gente estava com os funcionários completamente desmotivados, desassistidos. Desorganizado, né? Desorganizado. Então eu ia nas agências, as agências não levavam a sério o passeio. E aí eu falei com a família, ó, tem 2 caminhos aqui. Um, injetar uma fortuna lá dentro, que vai ser um pouco mais rápido, ou a gente vai ter que fazer um trabalho de formiguinha, reestruturar o time, dar qualidade na entrega, para depois isso começar a ter ser percebido pelas agências e pelos turistas, e a gente ter um feedback positivo nas redes e tal, e a gente vai começar a reposicionar o parque entre as melhores empresas de turismo do estado. Você olhou o planejamento estratégico, eu tenho um planejamento estratégico com ações curto, médio e longo prazo. Nós estamos falando aí num planejamento estratégico naquela época de 5 anos, talvez. Sim. Né? Sim, porque não dava para ser mais rápido que isso. Né? Não dava. A não ser que injetasse uma fortuna de dinheiro, obviamente. E a gente não tinha. A gente estava devendo, então a gente estava sem liquidez. A gente tinha patrimônio, mas não tinha liquidez. Aí você pegou lá, planejamento estratégico, curto prazo, arrumar a casa, ou seja, o interno, né? Aí eu fui procurar saber um pouquinho mais sobre a entrega, entender bonito, bairrismo, fiz todos os passeios, anotei um monte de coisa, trouxe as coisas que davam para eu colocar aqui dentro, as coisas que não dava ainda eu fui colocando aí num planejamento de longo prazo, que precisava de investimento. Eu lembro que a gente comprou um quadriciclo e uma carretinha, eu achei que a gente ia quebrar. Nossa. Aí depois comprou uma Kombi, eu falei, agora a gente quebra. Então, assim, foi devagarinho mesmo, sabe? Foi assim, entrava um pouquinho, a gente comprava uma coisa, tal, organizava. Foi desse devia jeito. ter comprado essa Kombi, meu Deus, né? A gente 26º no TripAdvisor, hoje a gente é 2º. Você tá atrás do Prata. Olha só isso, os turistas vêm aqui e colocaram a gente em 2º lugar geral do TripAdvisor. No Google, meu negócio também, a gente tem uma classificação... Olha a história, né? Aí, bom, se não há essa mudança lá atrás, não terei como ser 2º hoje, né? Mas voltando lá atrás, terminou o 2º ano e aí acabou seu prazo. Exatamente. Aí a gente começou a estruturar, montou time, pegou melhores práticas, viu as normas, começou a seguir a parte de segurança, a parte de gestão, de governança. Foi dando certo, a gente foi devagarinho, organizando, arrumando. Acabou os 2 anos, a Caixa me ligou. Bruno, você tem que voltar. Aí eu pedi para um gestor, acho que já estava em Brasília, inclusive, um superintendente nacional, tal, liguei para ele e falei, cara, precisa daquela tua ajuda de novo, precisa de renovar essa licença. Aí ele, Bruno, renovar? Eu falei, pô, preciso, cara, não consegui finalizar o que eu tinha que fazer aqui ainda e tal. Ele me deu mais 2 anos. E aí a gente foi reestruturando, organizando, me ligaram de novo, dizendo assim, ó, você já está ativo de novo, porque ou você vai pedir a demissão, ou você já está de volta, porque não pode renovar pela 2ª vez. Pela 3ª vez. Seria a primeira renovação e a 2ª renovação. 2 anos, renovação, 2ª renovação. Uhum. E não poderia mais. E aí eu lembro que a gerente geral... Você tinha que decidir. A gerente geral que era minha amiga, né? Eu falei, ó, eu preciso ir para o Rio. Não, você pode ser o gestor da agência. Eu liguei para ela, falei, você vai me demitir. Aí ela, como é que funciona isso, cara? Eu nem sei como é que funciona. Eu falei, não, porque você vai ter que ir para o Rio, vou te dar minha carteira, você vai assinar, vou fazer os exames todos e tal, e você vai me demitir. Você vai me demitir da Caixa, uma amiga minha aqui, Andréia. E aí ela assinou, eu pedi demissão. E larguei uma carreira vencedora que eu tinha lá dentro, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu tô com o Stel agora, tô com a minha esposa, tô super feliz. O parque tá, graças a Deus... Calma. Isso foi quando? Isso foi, ó... Essa decisão, assinou a carteira... Eu entrei em final de 2012, né? Então, final de 2014 e final de 2016. 2016. Final de 2016 para 2017, eu não tinha mais a bengala emocional de que eu poderia voltar para um concurso público de novo. Aí você virou para a esposa. Falei, agora a gente vai ter que fazer esse negócio de qualquer jeito funcionar. Agora a passagem é só de ida. De ida. E você sabe que eu estava lendo esses dias sobre... Eu gosto de ler bastante, né? Eu estava lendo sobre a história dos vikings. E aí a sua história me relembrou isso, me lembrou isso agora, esse texto. Os vikings, quando eles iam conquistar um novo continente, os vikings são conhecidos por isso, né? Eles largavam lá a casa deles e saíam o mar adentro, né? E aí eles iam conquistar novos continentes. E para largar a bengala de trás, quando eles chegavam com as frotas, entravam areia dentro com os barcos, né? Com os navios vikings, eles desciam, o comandante falava, queime os barcos.
Acabou, né? Não tem volta. Não tem volta. Ou seja, eles estavam ali para matar ou morrer, queima os barcos. Então quando você virou e falou para ela, assina a carteira, você queimou a carteira, você queimou o barco, não tem mais como voltar. Então, e essa emoção, quando você conta, dá para ver nos seus olhos, né? Essa emoção é o seguinte, só tem ida, né? Só tem ida. Eu tenho uma identidade com esse local aqui, com essa fazenda, a gente tem raiz aqui, né, cara? E minha avó eu vi a minha avó parecendo que tá mais nova, já com 80. Minha avó chegou quando eu cheguei aqui, que a gente começou a estruturar, ela chegou assim para minha mãe e para minha tia, para as filhas, né? Olha só, a gente vai fazer um negócio aí, ó. Falei com uma amiga minha, a gente vai para Itália, a gente vai ficar no alojamento estudantil, vai fazer um curso de italiano. Isso foi em 96 para 97, cara. Caraca. A minha avó tava aí com, sei lá, 88 anos. E foi fazer um curso de italiano com a minha mãe e com a minha tia. Olha só, cara. E a gente estava numa situação que a gente não imaginava mais que essas coisas estariam tão próximas. Então, possíveis. Eu ver a minha avó fazendo um negócio desse com a minha tia, com a minha mãe, e ver as coisas acontecendo aqui, ver que a gente estava com uma certificação internacional no colo, ver que a gente estava conseguindo devagarinho, e até hoje tem muita coisa que a gente precisa melhorar e mudar, e a gente está nesse processo. A norma, quando você certifica, tem um item lá que é o item 10.2. Qualquer sistema de gestão que seja ISO 9001, qualidade, ou o 21101, ou sustentabilidade, ele tem esse mesmo esqueleto. E esse item 10.2, ele fala o seguinte: a organização deve, ou seja, o auditor vai cobrar, se comprometer e comprovar que está em melhoria contínua. Então a gente está nesse processo de melhoria contínua aqui no parque. Ou e seja, é isso que a gente procura. Nunca para, cara. Nunca para. Esse barco foi queimado e agora a gente tem que ir para cima aí. Se for para ir para alguma coisa, vai ter que construir outro barco aí, ou seja, vai ter que estruturar essa cidade. Dar condições dela virar uma cidade grande para a gente poder não voltar, mas poder visitar outros lugares e retornar para casa. A casa agora é essa. A base é aqui. Eu sou bonitense, meu filho é bonitense, eu sou bonitense. Quando você acha a raiz, acha o fio do caminho, a gente tem a transformação do parque ecológico no que ele é hoje. Quando você chegou para quando ele está hoje, quantas atividades, falando agora já de parque ecológico, desse que a gente visita aqui hoje, que é disputado, que é o segundo no TripAdvisor, quantas atividades nós temos hoje? E quantas tinhas quando você assumiu, Bruno? Quando eu assumi, tinha... 2, né? Você falou, né? 1 ou 2? Tinha o passeio a cavalo só, que era o que pagava a conta, né? E porque o Boa Cross teve uma questão lá que não estava mais funcionando. A flutuação também não estava muito parada, muito devagar, mas pode dizer que tinha 2 atividades. Hoje a gente tem uma mega tirolesa, um arborismo... Não, calma. Tirolesa não é uma mega, é a maior tirolesa... Do Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Sul. Isso. São quantos metros? São 520 metros. Por cima do rio. Do Rio Formoso. Do Rio Formoso, ou seja, não é uma mega, é a tirolesa, né? Dá pra ver a Serra da Bodoquena, o banhado do Formoso, é um negócio bem legal. Eu subi assim. lá e enxerguei Campo Grande. Nem tanto também, mas linda, né? Dá pra ver a cidade. Mas é linda, né? É linda, eu sou suspeito. Inclusive, eu gostaria muito de fazer alguns... A gente tem um canal de notícias aqui do parque, a gente vai começar a fazer uns bate-papos aqui do parque mesmo. E a gente comprou umas cadeirinhas tipo esse safari e tal, e a gente tá com 4G mais lá, né? Então vamos gravar um podcast lá em cima na tirolesa. É isso que eu já fica o convite pra gente fazer esse negócio fechado. Lá dentro. E então a gente tem essa mega tirolesa, a gente tem o maior arborismo do Centro-Oeste. Tá, então aí eu vou lá na tirolesa, eu posso falar porque eu e a minha família já participamos, né? Sobe a tirolesa, vai caminhando na beira do Formoso, e o caminho já por si só, né? Já é bonito. Já é lindo. Aí chega lá no pé de tirolesa, todo o equipamento, aquela estrutura toda, o guia com a gente explicando, enfim, é um passeio bem gostoso. Quanto tempo de caminhada aqui da sede até a tirolesa? Depende do 10, grupo, mas leva uns 20 minutos, entre 20 a 30 minutos, dependendo do tamanho do grupo e da disposição. E vai tirando também as dúvidas, vai aprendendo, tem grupo que para mais, tem grupo que vai mais... Vou colocar aí 20 minutos. Chega lá, equipamento, sobe, quando sobe... Mirante, 500 metros de tirolesa. Sim. Aí já termina dentro do arborismo, né? Já entra na torre de início do arborismo. E aí nós estamos falando de quanto o arborismo, de qual que é o tamanho dele? Eles são 230 metros, tá, de arborismo, e eles são 23 pontes. 23 pontes. Isso coloca ele como o maior sistema de arborismo do Centro-Oeste.
Tá, Bruno, quando você foi buscar tanto a tirolesa quanto o arborismo, de onde veio essas ideias? Começando desses dois, pelo menos. Legal, cara. A gente faz um você negócio não viaja aqui quase, né? Você nem sai daqui muito. A gente faz bastante isso aí, benchmarking, e a gente tem um negócio, cara, de... Só esclarecendo, né? Para quem não sabe o que é benchmarking, gente, eu saio daqui, eu tenho que sair. Você, empreendedor, saia do seu negócio, vai entender outros negócios, outros business, vai estudar, vai anotar, vai ver se isso cabe, se não cabe. Isso é o chamado benchmarking. Por quê? Por que é chamado isso? Porque você olha para fora, vê o que tem de bom, o que você pode aproveitar para dentro. E quando é bem feito isso, tem muita coisa acontecendo lá fora que dá para adaptar e trazer para o seu negócio e transformar o seu negócio. Mas voltando. Exatamente. E eu sempre fui um cara muito ligado à compliance, à governança, compliance e due diligence. Então, assim, para pegar um fornecedor, cara, eu vou pesquisar, sabe? O que esse cara construiu, onde é que ele construiu, quem que é o cara que tem a identidade do parque, que vai respirar aquilo, que vai brilhar o olho, que vai comigo ali no lugar onde eu já fui, que vai entender que a gente vai passar em cima do rio, que vai colocar uma estrutura que vai ser de acordo com a determinação da BNT para depois ser certificada. Essa foi a primeira, inclusive, equipamento turístico da MSV, que é hoje, estou até fazendo bench aqui, um marketing. Você está fazendo o merchan. Falei bench, falei errado. O merchan aqui para eles. Foi a primeira... Depois a gente cobra deles, sei lá. O primeiro equipamento deles que foi certificado pela ISO 21101, eles não tinham antes. E hoje é um dos principais fornecedores de equipamentos de turismo de aventura do Brasil, com equipamentos na África do Sul e em outros lugares também. Então, os caras estão... Então, essa certificação aqui ajudou eles também. Mas eles têm o mesmo propósito que a gente, então, né? Exatamente. Aí como é que a gente conheceu eles, cara? A minha irmã, a gente falou, bora, a gente certificou, vamos além, melhoria contínua. Alguém daqui vai fazer o curso de auditores da BNT 21101 e a gente vai formar um auditor. A gente entrou com a gente não vamos fazer isso agora. Aí seria eu. Mas aí a minha irmã, que era funcionária pública também lá no Rio, muito bem colocada, bateu a cabeça igual eu e largou o funcionário público e veio me ajudar também, trabalhando aqui um tempo e agora em home office. Eu falei, cara, minha irmã, cara, sabe aquela pessoa... Como chama a sua irmã? Vanessa. Sabe aquela pessoa que aprende fácil? Tipo, acho que é parecido aqui, né? Tipo a dona Ana. Tipo a dona Ana. Inclusive ela fez cordon bleu em parte de padaria, não sei que patisserie, como é que se fala. Ela fez um bando de curso lá, tal, e fez outros cursos também. Ela também é chefe de cozinha. E aí ela também foi oficial da aeronáutica. Oficial da aeronáutica, rolou com fuzil, essas coisas todas. Era responsável por um batalhão na Avenida Brasil, que era o lugar onde ficavam as armas da aeronáutica. Então você imagina... Um lugar bem tranquilo. Bem tranquilo. Ele já foi comandante ali. Ela já passou para um dos vestibulares mais difíceis da UFRJ, não é medicina, é matemática pura e aplicada, com ênfase em negócios. Nossa. Ela não quis continuar, mas ela passou, que era difícil passar, né? Era o mais concorrido, ela passou. E aí, então, uma pessoa assim, que quando ela falou que vinha, eu falei, pô, o parque agora tem outro patamar. E aí, como eu já tinha bastante familiaridade com a norma, eu falei, vai você fazer você já tinha feito requisitos da norma, agora faz a auditoria. Ela foi lá para o Campo dos Sonhos fazer o curso de auditores da BNT. E lá ela conheceu um camarada e várias outras pessoas que eram um fornecedor de equipamentos. Aí tinham reuniões, tal, conversava, se apresentava, e minha irmã ficou ouvindo o cara. Pô, o cara produz equipamentos e está se qualificando para ser auditor da norma de entrega, ou seja, o cara está preocupado com a operação e com a entrega, está preocupado com pós-venda. Então, assim, já vai construir, porque dentro da norma tem estruturas que precisam estar de acordo com isso, que é o item 1, por exemplo, de arbonismo, e tem o item 2, que é a operação. Então já estava tudo de acordo com o item 1. E aí minha irmã falando, a gente tô fazendo isso aqui porque a gente quer colocar uns equipamentos assim, assim, assado. Ele, pô, eu faço isso. Aí minha irmã voltou. Falou achei assim, o parceiro. Achei o cara. Aí tinha o aniversário de 90 anos da minha avó, a gente foi pro Nordeste, lá naquele Maragogi, Salinha de Maragogi. Tá. Aí depois tinha a Beta Summit. Aí eu falei, pessoal, daqui eu vou direto pra Conceição do Mato Dentro, que é lá na Serra do Cipó, para ir na Summit conhecer eles. Você vai lá conhecer eles, para ter certeza. Então, até depois do cara fez, eu já fui lá homologar. Aí peguei o voo, fui lá para conhecer o cara. E aí sabe aquele cara que sempre quis ter um equipamento dele em bonito? Era um sonho dele. E aí conversando e tal, eu falei, cara, vamos fazer isso. Já namorava. Já namorava bonito. Ele já tinha vindo 2 vezes para fazer um equipamento em outro atrativo e eu não sabia. E não deu certo. Não deu certo. Eu falei, não era para ser. Então é agora, meu irmão. Vamos para cima. Vamos lá, faz essa visita técnica, veio aqui, se apaixonou também pelo lugar, a gente desenvolveu várias coisas, inclusive o retorno automático do Aquaventura, eu pedi para ele fazer, ele falou, nunca fiz.
Falei, mas aí, vamos fazer? Vamos fazer. Eu não vou te cobrar nada. Só os custos da produção, só isso. Mas ele aprendeu junto. Sabe por que a gente fez isso aí, cara? Vou te falar. Até não, mas tem uma coisa o retorno automático, volta lá um pouquinho. Vamos voltar. A gente tinha um turnover muito alto, a gente conseguiu fazer um menor turnover da cidade na parte de turismo dos equipamentos turísticos, dos atrativos. É um dos menores turnovers. Então, assim, eu tenho equipe aí 4, 5 anos. Tá, quando a gente fala de turnover, pessoal, é só para esclarecer aqui, né? É a rotatividade da mão de obra. Então, assim, aí você tem que ficar treinando e retreinando, e buscando, e entrevistando. Então, aí o turnover é muito alto. Isso é desgaste com o cliente também, com o visitante e também da equipe, custo financeiro no final do dia. E a entrega está intimamente ligada com o treinamento, total, com pessoas que estão ali, que vestem a camisa e estão engajadas. Então, assim, diminuir isso é quase que para mim uma correlação direta com a questão da entrega, né? Então, da qualidade a gente já final. queria isso. Só que a Lagoa, João, ela tinha um turnover alto. E aí chegou uma vez que eu gostei de um cara muito, ele chegou pro nosso coordenador e falou, cara, eu vou sair. Eu gosto daqui, mas eu vou sair. Aí eu falei, cara, chama ele para conversar comigo. Ele, não, eu já tentei tudo. Eu falei, não, ele vai sair. Mas eu quero entender o que está acontecendo. Aí ele sentou lá comigo, eu falei, cara, eu gosto tanto de você, o que aconteceu, cara? Aí ele, não sei direito, cara, não quero mais, sabe? Eu acho que eu não vou me mexer com turismo e tal. Eu falei, mas, cara, dá uma pensada aí, o que você pode me ajudar, pelo menos, sabe? Eu queria entender isso, eu gosto tanto de você, do teu trabalho, da tua entrega. Qual o motivo, né? Aí ele chegou pra mim, cara, ficou pensando, aí eu vi que estalou na cara dele, ele falou, Bruno, às vezes eu tô dormindo e sonho que eu tô fazendo assim. Eu falei, mas o que é isso, cara? Essas tirolesas eram uma só em vez de 3, e o retorno dela, quem fazia era o condutor. Então as crianças desciam, ele tinha que puxar. E aquilo ali não era fácil. Não, então nós estamos falando aqui, para quem não tá, porque a gente só tá no áudio, né? Para quem só para explicar. O camarada vai lá em cima tem uma pessoa, e esse rapaz é o responsável, coloca todo o colete na pessoa, a pessoa desce. A tirolesa toda aqui na lagoa. Isso. Desceu, pulou, soltou, obrigado, tchau. Aí ele tem que puxar toda a tirolesa, a corda toda de novo, e que não é leve. Não e como ela, para segurança, ela não era uma corda solta, era um circuito, então você tinha que botar a mão e puxar, que era um circuito fechado. Então ela voltava para não ficar pendurado por segurança. Só que isso ele fazia o quê? 3 vezes no dia, né? Porra, tipo... Não, aí no dia seguinte eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá ver o que é isso. Eu vou lá ficar a manhã inteira. Eu falei, pode tirar o cara pode tirar o cara da lagoa da manhã, que eu vou ficar lá. Você acha que eu fiquei o dia inteiro? Isso. Tinha uma gurizada lá, fiquei 40 minutos, não aguentei mais. Falei, não aguento mais. Aí eu falei, cara, não dá. Ou seja, é uma coisa que não era uma... Eu não sabia. Era um problema em loco que não tinha como arrumar, né? Sempre quem estivesse lá não ia aguentar, sempre ia virar rotatividade. Aí eu falei pra ele, cara, eu não queria mexer nessa questão de ESG, eu não queria mexer com motor, não queria mexer com coisa e tal. Cara, eu pensei em fazer uma redução de peso com polias, né, com moitão, e aí fazer um negócio que quando ele volte, quando o cara soltar, o peso do contrapeso é maior do que só da manopla, e ela volta por conta disso. Cara, deu certo, o cara tá vendendo isso pro Brasil inteiro. É fantástico lá o equipamento de retorno automático. Pra quem não conhece, né? Depois a gente vai lá ver. Tem que mostrar isso. E assim, cara, eu fiquei feliz. Esse cara ainda voltou a trabalhar com a gente um tempo, depois ele saiu porque cresceu, né? Foi fazer faculdade. Foi seguir a carreira dele. Foi seguir a carreira dele. E ele me ajudou muito. Uma das maiores consultorias que eu tive foi num processo de demissão que não era mais reversível. Então, olha só que legal isso tudo. E aí, esses caras da MSV bancaram isso comigo, entregaram, tá aí funcionando com uma segurança fantástica e com retorno automático, que é a qualidade de vida para quem está fazendo a entrega. Retorno automático dentro dos padrões do parque ecológico. Com gravidade, né? sem com motor. Gravidade, sem motor, sem energia elétrica, sem nada. Sem combustível, sem nada. Sem nada, cara. Então isso foi uma coisa muito legal e também uma parceria com a MSV. Agora na Beta Summit, que vai ser no final do mês de outubro, início de novembro, eu tô com um painel lá, e que eu estou como diretor de mercado da Beta, e aí nesse caso nós estamos ouvindo aqui, você pode estar ouvindo um podcast, já pode ter passado ou não da data, né? Mas é só para ter referência, outubro de 2024 agora, um painel seu, do Bruno, lá na Beta Summit. Na Beta Summit, que é o principal congresso de turismo de natureza e aventura do Brasil. Ele vai ser agora uma data comemorativa de 20 anos. A Itaipu Binacional tá ajudando na entrega, a secretaria lá também de Foz do Iguaçu está ajudando muito, então vai ser um super evento. E você vai dar uma palestra lá? Eu vou dar uma palestra sobre gestão de equipamentos turísticos, governança e tal, e vou estar junto com esse cara da MSV, que também é diretor da Beta, para a gente fazer esse bate-bola e ajudar quem quer construir um parque de turismo de natureza. Então, quem quiser... Legal. E aí a gente vai falar sobre sistemas, sobre gestão de pessoas, sobre equipamentos,
Mas depois você falou no Café com o Negócio e explodiu então o negócio. Cara, foi só ir lá no Café com o Negócio que eu comecei a fazer palestra no Brasil inteiro, cara. Isso aí, quem tá ouvindo aí, cara, fala pelo amor de Deus, já. Me ajuda aí, faz alguma, me convida pra cá, porque explodiu. Voltando a falar das atividades. Então nós falamos já como é que fala? Do Formosa Adventure, que é a trilha, tirolesa, arborismo e flutuação. Tá, mas nós não falamos da flutuação, nós falamos só da tirolesa, falamos do arborismo, agora saiu do arborismo, vai para a flutuação. Isso. No calor aqui, você chega meio com bastante, assim, é calor, né? Você vai estar lá no arborismo e tal, aí você fecha... O sol é sol mesmo, né? Sol é sol mesmo. Você vai chegar, vai fechar com uma flutuação de aventura, passando por corredeiras, sem usar máscara. É outra visão, não é bonito, olhando por cima, olhando por baixo também, mas mais solto, mais livre. Descendo 2 corredeiras, são 350 metros de água para finalizar com chave de ouro. E o legal, eu posso dar experiência aqui, eu e minha família, a dona Ana está aqui também, do lado, a gente lembra, você sai obviamente cansado, porque é um esforço, arborismo, não sei o quê, e como é mata fechada, é quente. E aí quando você entra no rio e vem descendo ali, ele é relaxante e refrescante ao mesmo tempo, né? É uma delícia isso. Aí acaba aqui já próximo da sede, né? Acaba pertinho da sede, a gente só anda 200 e poucos metros, 300 metros para chegar aqui. E aí você tem o dia inteiro à disposição a área de lazer da lagoa, né? E o almoço também. Então, aí almoço e tem outras atividades. Você pode ficar aqui, pode ficar aqui na lagoa o tempo todo, mas tem cavalo. Tem passeio a cavalo, tem boia cross, tem o Formosa Adventure, que é esse combo, e tem as atividades da área de lazer da lagoa, com o stand-up paddle, caiaque duplo, caiaque individual, decks, né? Decks nas ilhas, você pode nadar, tem o redário, tem as espreguiçadeiras, então tem uma estrutura para a pessoa ficar aqui. Se ele quiser ficar só em confinamento depois do almoço, também pode. Fica em confinamento, fica tranquilo. Né? A gente faz um atendimento aqui meio que para o cara se sentir de casa, a gente não deixa entrar muita gente, para a gente saber o nome das pessoas. Então a gente não vai muito lá em cima na alta, em número de pessoas, mas também a gente não cai tanto na baixa. Então a gente conseguiu manter o equilíbrio. Isso, a gente consegue. Quando a gente fala em Parque Ecológico Rio Formoso de 2024, ok, eu quero saber o que vem por aí. O que está na sua cabeça, Bruno? Quais são as novidades? Legal, cara, a gente está muito focado agora em sustentabilidade. Então a gente fez alguns cursos da PR 2030. A PR 2030 é Prática Recomendada 2030 da ABNT, ligadas a ESG. Então antes a gente não tinha uma literatura nacional em relação a ESG. Você tinha que ir no GRI, no SASB, baixar toda aquela literatura. Então, as empresas hoje que estão na BR... Era até complicado de achar as informações, né, Bruno? Exatamente. Só o cara tem que ser especialista, doutor, para achar esse negócio. Mas as empresas que estão na B3, elas precisam ter um report anual de sustentabilidade, ESG. Essas empresas já têm essas publicações e já é, inclusive, exigência. Então, o mundo está indo muito para esse lado, né? E o Parque Ecológico Rio Formoso está dentro de um destino de ecoturismo, né? Quando você vai afunilando o turismo, lá no finalzinho você está o ecoturismo. Você tem que estar preocupado com a comunidade, você tem que inserir a comunidade. Me dá exemplos na prática. O que o Parque Ecológico faz hoje na prática? Cara, a gente tem o programa Forma Perf, cara. Entra no nosso site de notícias, você vai ver, Forma Perf. A gente vai nas escolas públicas, faz uma palestra sobre o que é o parque, atividade de turismo de aventura, de turismo de natureza. Seleciona 4 jovens, contrata os camaradas, não trabalha nem quarta, nem sábado, nem domingo, tem aula de inglês, tem aula de salvamento aquático e de socorro, sai com o diploma, faz palestras com as lideranças. Então o dono do Santos fala sobre varejo e atacado, aí o dono de uma agência fala sobre a parte de agenciamento. A gente leva lá para tomar um café da manhã na Boirá, a dona da Boirá fala uma palestra sobre hotelaria, depois a gente vai lá no restaurante aqui conhecido, são lideranças, a gente vai lá no gerente geral da Caixa ou do Banco do Brasil, ele faz uma palestra sobre finanças pessoais, a gente faz uma formação para o cara estar dentro, entender o que é o sistema de gestão de segurança, ter o salvamento aquático, ter o primeiro socorro, a gente contrata o cara aqui com carteira assinada, então ele tem um crédito salário, quando tem um crédito salário, o score dele no banco aumenta. Então tem gente que já saiu daqui para fazer um financiamento habitacional compondo renda familiar com a família. Sensacional. E o gerente geral da Caixa falou isso para a pessoa, para ensinar a pessoa. Então a gente faz uma formação ampla e absorve esses caras. O que a gente não absorver, quando é ao vivo, né? Pega até a parte faz parte. Nós estamos no parque. Não é ao vivo, né? Mas está aqui no parque falando.
estão anunciando aqui a atividade. Isso, Então, só um pouquinho, Bruno. Aqui o anúncio das atividades é microfonado para o parque inteiro, porque para o parque inteiro saber o que vem, o que vai acontecer, quais são os times do... é porque como a gente deixa a pessoa livre, ele pode estar lá no meio do caiaque e ele tem que vir. A gente já avisa no briefing inicial. Ele pode vir ou não, né? É problema. Às vezes o cara quer ficar na lagoa ainda e não tem problema. Fica lá. Voltando a esse caso, a essa ação que você está dizendo, isso aí é um projeto ou ele já acontece? Não, ele já acontece. Inclusive a gente vai submeter eu tenho certeza que ele vai ser vitorioso no Prêmio Brastor do ano que vem. Show. A gente vai e há quanto tempo ele já acontece? A primeira edição dele foi 2 anos atrás. A Sara, que está aqui trabalhando com a gente, ela entrou com uma saia longa, assim, toda acanhadinha. Tinha 16 anos, a gente lembra o programa vai de 17 a 23, ela tinha 16. E aí, a gente contrata, como é que ela parece que é uma pessoa que vai sair do outro lado. Só que ela não estava bem para a parte de água, não estava bem para a parte do passeio a cavalo, e em Formosa Adventure ela também... Cara, vamos fazer o social do passeio, vamos dar toda a formação e se não der certo aqui, a gente leva para a tratura e vai dar certo. Uma monstra, trabalha aqui na nossa recepção, sabe fazer de tudo, é condutora de Formosa Adventure, condutora de foto. Saiu da casca, né? Até casou aqui do parque. Olha. E a gente fez a cerimônia. Não, a gente foi lá e chamou o cara aqui, vem cá, cara. Não é assim não, hein? Você vai cuidar, às vezes a gente fez uma brincadeira lá com o Marcos Renan. Então assim, é outra pessoa. Então o programa Forma Perf tem a ver com, quando você fala assim, cara, todo mundo vai fazer palestra aí, ou você vai em algum evento, algum congresso, todo mundo vai falar, não, você tem que trazer a comunidade para dentro, você tem que comprar das pessoas que estão ali. Cara, isso é a essência, a gente faz isso na essência. Já fazemos. E, inclusive, você pega o custo de um programa desse aí, cara, tu vai pegar 4 pessoas, vai assinar com salário mínimo, que a gente ensina para esses jovens salário mínimo mesmo. Aí você pega mais os 30%, 20% a 30% ali do optante pelo Simples, quando a parte dos encargos, você está falando de R$2.000 no mínimo por pessoa, são 4. São 8 mil vezes 3, são 24 mil o custo desse projeto. No mínimo. Aí pode ser que a gente agregue para o time, que em geral acontece isso, mas pode ser também que alguns saem e vão trilhar bons caminhos. Mas está fazendo a sua parte. Sim, então tem mais de novidade. Da comunidade. Então nessa parte de sustentabilidade, a gente tá preparado para certificar a empresa em Empresa ESG pela ABNT, o selo de sustentabilidade, isso vem agora no primeiro semestre do ano que vem. A gente está comprometido, inclusive no Instituto Lixo Zero, você vai ver lá um compromisso do parque em ser empresa Lixo Zero, e nossa auditoria está marcada para janeiro também. Janeiro de 2025. A gente está em processo, fez gravimetria, está separando toda a parte de lixo, assim, de lixo não, de resíduos, né? Então a gente direciona todos os resíduos para o local correto. A gente é do Clube da Compostagem, então todos os orgânicos viram adubo. A gente tem depois uma pegada ecológica, o que a gente está tendo de crédito de carbono em cima de cada situação dessa aí. Sensacional. Então a gente conseguiu trazer a coleta seletiva da cidade aqui, porque ela já vem no balneário municipal, e a gente tem um volume muito grande de latinhas. A gente aboliu o vidro pela dificuldade de destinação. Só tem lata, e a lata ela tem um valor agregado mais alto, como a gente chama. Você bota bonitinho, o cara vem aqui buscar e busca papelão e plástico. Aí então a gente resolveu isso numa viagem só. Orgânico vem o Clube da Compostagem aqui da Ciclo Azul, que tem você fica sócio de um clube, você paga, eles vêm aqui, buscam uma bombona com QR Code, pesa e vê quando você está convertendo de resíduos orgânicos para virar mudas, né? Porque ele vai para os viveiros da prefeitura, do Prata, desses lugares todos. E a gente está credenciando o parque na rede de trilhas agora, vai ser um dos primeiros passeios com aquelas pegadas, ali tem uma pegada ali, vai ser inclusive fazer um spoiler que eu nem queria falar e vai ficar público. A gente tem aqui as pegadas já cadastradas aqui, e daqui do parque ele vai sair para uma trilha de 2 dias para chegar na Capela do Senhorzinho. Então tem um apelo histórico, uma trilha de longo curso, saindo do parque, cadastrada na rede de trilhas, que é uma associação, uma ONG que mundial, né? Todo mundo tem o caminho de Compostela, tem o passaportezinho, você carimba lá. Então o parque vai ter também essa pegada de mudança de estilo de vida, né? Fazer a pessoa se conectar com a natureza, fazer essas trilhas. Interior. O cara não quer fazer 2 dias, mas o cara vai vir aqui, vai entender o que é essa proposta, onde é que tem, como é que funciona, ele vai ver as pegadas aqui, vai fazer parte do nosso briefing. A gente foi para Nova Zelândia agora e também numa missão técnica do Sebrae. Pertinho. 20 horas, minha bunda ficou até quadrada no avião lá.
Mas foi uma experiência fantástica. A gente foi na Ilha Norte, na Ilha Sul. Até porque Nova Zelândia é uma referência, né, no Turismo de aventura. de aventura no mundo, para o mundo. No mundo. E a gente pôde falar com o poder público, pôde falar com a iniciativa privada, com os gestores de vários segmentos. A gente visitou, conversou com os heads, os cabeças, tirou dúvidas. Hoje eu tenho contato com eles. Sensacional. E uma das coisas que a gente foi lá no Robin Town, que é aquela casa dos hobbits que tem no filme, a gente foi lá nesse atrativo. Os caras, mesmo, por dia bota 2.000 pessoas pra dentro. E pagando sei lá quanto lá. É um negócio que eu não quis nem fazer conta mais, cara. Fiquei até triste. E eles conseguem ter uma estrutura que não agrida a questão ambiental. Não, e não sente que tem 2.000 pessoas passando. Não sente que tem 2.000 pessoas passando. Aí aquele barzinho que os hobbits bebem lá, o drink, a caverna do dragão, tá lá o negócio, você toma também você vê nas canecas que os caras tomam. Então assim, a experiência é fantástica. E lá eu vi que eles tinham uma metodologia de conservação de trilha que eu achei fantástico. E a gente já estava meio que fazendo aqui parecido. Mas quando eu fui lá, a gente melhorou isso. Se você for ver a nossa trilha agora, ela é flat, lisinha, toda com material orgânico daqui, o material daqui do lado, então as pedras são daqui, ela é permeável, então dentro dos manuais de melhores práticas de trilhas, de conservação, a gente reduziu em 100% topada de dedo, dá para ver se tem algum animal peçonhento ou não na tua frente, fica mais seguro isso também, tem a ver com o sistema de gestão de segurança. Então a gente está agora pensando em até agregar valor para a Lagoa, dando um pouquinho mais de liberdade para o turista, que em Bonito, você, acabou a hora do banho dessa cachoeira, vamos para outra, bota o tênis e tal, vai, agora acabou o horário agora, vamos o tempo inteiro nessa correria. O voucher tem que chegar aqui 10 horas, se chegar 10h20, perde. Então a gente está tentando desmistificar um pouquinho isso também, que a gente, nas nossas pesquisas de qualidade, chegou muito isso pra gente. Cara, esse negócio de horário é meio chato, a gente não sei o quê. Mesmo tendo a José da Lagoa, que deixa mais um pouco flexível, os caras não gostam muito disso. Eles entendem que é importante para sustentabilidade, capacidade de carga, essas coisas todas, mas às vezes o cara tá de férias, não quer acordar cedo, quer tomar o café da manhã dele e tal, e aquele negócio. Então, quer acordar e vir pra cá, né, mano? Vem pra cá almoçar, tem almoço aí? Então assim, o cara vai poder andar numa trilha autoguiada e que vai ser certificada também, que é difícil você certificar uma história que é autoguiada, né? Então, o termo de compromisso tem que ser muito mais... O autoguiado é o complicado, né? O auto é complicado. Como é que você vai fazer isso? Você vai depender ativamente da responsabilidade dele. Individualmente falando. E assim, Pra gente fechar, e aí? Então a gente está nesse caminho, né? Não, mas tem um negócio aí que eu quero falar sobre isso. Você não vai falar, eu vou falar. Manda aí. Eu quero saber o que é Ciclo Azul. Ciclo Azul. Ciclo Azul é uma empresa... Da onde nasceu isso? O que ela tem a ver com o Parque Ecológico? Por que o Parque Ecológico está preocupado com isso? Então, a Ciclo Azul, a gente começou nessa direção que a gente assumiu aqui, rumo à sustentabilidade, rumo ao lixo zero, rumo à empresa ESG, a gente precisou de um fornecedor que nos ajudasse a entender melhor isso, né? A cuidar melhor dos nossos resíduos. E a gente começou já existe esse fornecedor em Bonito. Já existe esse fornecedor em Bonito. E a gente contratou o Clube da Compostagem. Legal. Porque esses nossos úmidos aqui, resíduos úmidos, né, orgânicos, eles iam para o saco, ficava ali, aí chegava animal silvestre, lobinho, cortava tudo, rasgava, aí ninguém queria pegar, ficava sujo, feio, aí vinha bicho mexer, uma confusão. E não estava direcionando da maneira correta, que é virar adubo, né? Então a gente contratou eles deixam umas bombonas com esses QR codes, a gente joga, vocês vão ver ali que tem um lugarzinho, então a gente limpa o prato ali, coloca os talheres de um lado, o pratinho do outro, e dali vai para essas bombonas com QR Code. Então eles têm esse serviço que chama Clube da Compostagem. Eles transformam o nosso resíduo orgânico em adubo e comercializam esse adubo. Registrado. Tem um saquinho, depois com esse adubo você pode comprar ele depois. E é uma responsabilidade sua, os resíduos, né, o lixo, é responsabilidade do empresário. A nossa legislação lá na Nova Zelândia, isso é muito claro. Os caras têm que tratar isso, destinar corretamente. Aqui, ele bota no meio do saco tudo junto, vai lá, aí vai aqui pro o nosso TR, que ela tá mandando para Jardim, né, que é onde tem o aterro sanitário lá. Então assim, você imagina e o custo desse deslocamento? É um absurdo. É um caminhão saindo com um bando de coisa no meio da estrada até lá. Você imagina todo dia. Quantos caminhões fazem esse volume de viagem para atender um município igual Bonito, que de 25 mil habitantes vai para 50 mil na alta, ou mais. Então é uma coisa que a gente precisa, e para a gente continuar tendo Bonito do jeito que é,
A gente precisa abrir os olhos para algumas questões importantes, que é a conservação de solo, é a parte de resíduos, né? Destinar corretamente a parte de resíduos, a parte das estradas, né? A parte da responsabilidade mesmo com o meio ambiente de todos esses players, né? Então, e aí a Ciclo Azul tem várias soluções. Ajudar isso, vem para ajudar a Ciclo Azul tem consultoria ambiental, tem consultoria lixo zero, é uma das empresas que mais está certificando pessoas aqui do nosso estado no Instituto Lixo Zero. Depois eu quero que você me apresente alguém da Ciclo Azul, porque lá das técnicas, das responsáveis técnicas, né? Eu gostaria de gravar com elas um bate-papo sobre isso, para explicar não só o olhar disso, o microambiente nosso, mas o macroambiente, falando de mundo, né? Porque isso hoje para o mundo, né? Todo mundo está tratando disso mais do que nunca. Resta ver o que está acontecendo com o nosso mundo, né? Em todos os lugares do planeta, né? O desequilíbrio total. Exatamente. Tem vários lugares que estão desestimulando a entrada de turistas. Né? Você tá tem políticas públicas para restringir as pessoas. Nova Zelândia. A gente foi lá, foi na Austrália. Nova Zelândia tem me faltou o nome agora, como se fosse a Embratur deles, enfim, não vou lembrar aqui o nome agora. New Zealand, o correspondente da Embratur. A gente chegou lá, o cara falou assim, olha, a gente escolhe quem a gente quer aqui dentro. A gente não quer qualquer um aqui dentro. E a gente escolhe bem. Aí eu levantei a mão, cara, como é que o cara tem dinheiro, o cara vem. Como é que você escolhe isso aí? Não, realmente, o cara tem dinheiro, ele vem. Mas a gente consegue filtrar isso muito e chegar nas pessoas que a gente quer. Então, o volume de pessoas que estão aqui dentro são as pessoas que a gente quer. Porque com inteligência artificial, a gente chega em quem a gente quer chegar. Nós somos uma ilha. Para chegar aqui, se a gente quer ser carbono neutro, por exemplo, o cara vem de avião. Já complicou a história nossa. Ele já está num déficit grande. O cara veio de avião, sei lá de onde. Dos Estados Unidos, da China, da Europa. O cara já está devendo... Então, aí eles trabalham com... Então, ele estava falando quais são os públicos focos dele e a grande discussão no público foco é o cara que quer agregar valor, o cara que quer contribuir com a questão cultural, que é a questão maori, indígena, né? Então, você já entra no aeroporto, tem um portal maori gigante com aquelas músicas maori, você entra, você está entrando numa tribo, cara. O aeroporto... principal aeroporto, tribo, né? De Auckland, você está entrando numa tribo maori ali, meu irmão. E é uma tribo. E é uma tribo, você está entrando ali. E ali eles já vão te ensinando, e se tiver que adestra também, a você não jogar os lixos na rua, você dirigir com responsabilidade por causa da fauna silvestre, você... É impressionante que eles estão todo mundo sincronizado na mesma direção, né? E aí tem também várias questões lá que a gente aprendeu, e aqui, enfim, falando da responsabilidade do lixo, lá é deles, aqui a gente ainda acha que esse problema não é meu. E esse problema nos grandes geradores é nosso. A gente tem esse passivo. Se você está falando de comunidade e você está dentro, inserido e tem uma empresa, né, com fins lucrativos, você tem uma responsabilidade com o destino. Você tem a devolução disso tudo, né? Disso tudo, com questões sociais, questões ambientais, né? A gente depende dessa questão ambiental. Se a gente não tiver a visão muito direcionada para ZEE, nosso secretário Jaime Viu, que sempre falou de ZEE, né? Zonas econômicas ecológicas, zona ecológica econômica. Então, assim, que cultura pode ter aqui, que cultura não pode ter aqui, né? Quando você está falando de monocultura, por exemplo, na parte Entender o estado como um todo. Entender o estado como um todo. Então, a gente está nessa pegada, cara, e o que vem por aí? E o que vem por aí é isso. A gente tem novas atividades com um pouquinho mais de liberdade. Então, o cara que vai fazer, por exemplo, essa trilha de 2 dias, ele saiu do parque, o guia de bolso dele e as marcações na estrada velha que sobe aqui. Você vai começar a fazer teu trekking aqui, e saiu daqui... Aí a questão de segurança, que a gente vai passar muito bem, está contigo. Com o teu bastão de caminhada, com a tua mochila. Tem os pontos que a gente vai definir ali. Pode sair daqui e ir no Estrela do Formoso, que é caminho. Pode dormir na Boirá. Vai ter algumas fazendinhas que a gente vai conversar com as pessoas para ver, você tem interesse em fazer um pernoite, tal. Aí ele vai chegar quase que na rodovia do turismo ali, depois ele vai atravessar para chegar até a capela lá do senhorzinho. Sensacional. Bruno, pra gente caminhar para o encerramento, quem quer saber mais, quem quer achar o parque, como é que a gente entra, quais são as redes sociais, qual é o caminho, porque aqui também tem a questão das agências, eu compro, me explica pra gente.
Cara, o Parque Ecológico tem um site muito legal, é até uma exigência de norma que a gente deixa muito claro, todas as atividades tem filme explicando o que vai acontecer com o cara desde a entrada até o final, com perguntas e respostas, com várias informações sobre tudo. É bem completo o site, então a gente tem o nosso site que é www.parquerioformoso.com.br. Aí não precisa do ecológico, né? Só para não precisa do ecológico, repetir, né? parquerioformoso.com.br. Se você botar Parque Ecológico Formoso, o primeiro no orgânico vai aparecer já o parque mesmo assim, mas não tem o ecológico no site para não ficar muito grande, no né? Endereço. Muito extenso, no endereço, na URL. No Instagram? No Instagram é Parque Ecológico Formoso e no Facebook também. Precisando, entra em contato, já liga, já reserva, No Instagram tem um contato que leva para o nosso... No Google Meu Negócio, My Business, né? Também tem lá um contato que vai direto para o nosso WhatsApp. Em Bonito tem as agências que fazem essa parte da comercialização, tem exclusividade, então qualquer agência, os preços são tabelados, a agência que melhor lhe atender. A gente também tem uma relação de agências lá no nosso site, que é de acordo lá com o que está cadastrado no Atratur, então você pode entrar lá, escolher uma agência, e aí compra o teu ingresso e vem aqui. Essa agência vai passar todas as informações, as informações preliminares, as restrições, né? Então, e aí o cliente vai chegar aqui bem informado e vai só se divertir, se preocupar em se divertir, porque aqui a gente tem uma certificação internacional em Sistema de Gestão da Segurança, em Turismo de Natureza e de Aventura. É só vir se divertir. Sensacional. Esse foi o meu amigo Bruno Leite Miranda, diretamente. Nós estamos aqui diretamente do... O podcast com o negócio está muito chique. Estamos diretamente do Parque Ecológico Rio Formoso. Eu estou sentindo o cheiro de um feijão aqui, do almoço. Nós estamos na hora do almoço aqui. Está sensacional. E para abrilhantar esse nosso bate-papo, o sol saiu nesse final de semana. Estamos com o sol aqui agora, olhando o sol. Estou emocionado com o sol, porque já estava uns dias de chuva aqui, graças a Deus. Choveu também, né? Não podemos reclamar da chuva, né? Veio a chuva. Bruno, meu amigo, mais uma vez, obrigado por ter você aqui comigo, a gente batendo esse papo, contando sobre o parque, né? E falando dessa questão das novidades, mas também dessa questão desse respeito, dessa parte educacional do parque, que, de novo, é uma melhoria contínua, né? Jean, eu quero te agradecer de fundo do coração, porque você meio que, assim, são tantos desafios, e não é fácil você estar como empresário, e você ter me dado a oportunidade de participar de um evento daquela magnitude, aquela vez, do Café com Negócios, naquela estrutura toda, assim, sabe? Eu sem dúvida não estava preparado para estar ali naquela hora, mas assim, foi um desafio e assim, me provocou a ler o TED Talks, né? E agora eu tô sabendo que você que tem novidade para falar aí depois, né? Vem o TED aí. E assim, botou a gente em evidência. Hoje a gente está sendo chamado para fazer várias palestras em vários lugares. Legal. E eu quero assim agradecer a oportunidade do teu canal de comunicação, né, de levar as pessoas para frente, da importância que isso tem para o Estado e para o Brasil e para mim especificamente. Então, cara, muito obrigado por tudo. Nós estamos juntos, meu irmãozinho, você sabe disso sempre. O Parque Ecológico é sócio do Café com Negócio, a hora que quiser. Nós ainda vamos fazer um Café com Negócio daqui no Parque Ecológico. Vamos gravar lá na torre. Mas assim, de qualquer maneira, meu irmão, parabéns para você, parabéns para a avó, né? Parabéns pra minha avó. Parabéns pra avó, né? Ela e a família como um todo, obviamente, mas ela tem essa visão. Um dia eu quero fazer um podcast com ela, pra ela contar as histórias que ninguém sabe. Senta que lá vem conversa. Porque imagina quanta história não, se ela contar as artes que eu fazia, eu vou passar vergonha. Não, já gostei. Eu levava uns beliscões de vez em quando. É isso. Esse foi mais um podcast com o negócio com meu amigo Bruno Leite, de novo aqui, né, no Parque Ecológico Rio Formoso. Mais uma vez, meu irmão, obrigado. Valeu muito por estar aqui com você. Enfim, a gente sempre, quando vem a Bonito, eu faço questão de passar aqui, de estar aqui, porque a gente se sente em casa e de verdade é a casa da avó, né? Fechando, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Valeu. Voltamos na próxima semana com mais um podcast com negócio nessa, como é que eu vou falar assim, temporada especial diretamente de Bonito. Vou estar conversando também com outros empresários, com outros amigos daqui, mas eu precisava começar aqui com o Bruno, né? Porque aqui eu estou em casa, fica muito mais fácil. Um beijo a todos e até o próximo episódio do podcast com negócios. Tchau, tchau.